Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós, por isso estamos alegres. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando né, do mandamento do nosso Senhor, né, que devemos amar o nosso próximo, amar nossos companheiros, né, amar nossos irmãos. Isso é muito importante, né, pois entra aí como até o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que revele a palavra em cada coração. Eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, Senhor. Que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer e que revele essa palavra em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em João, capítulo 15. Eu vou ler do 12 ao 14. Diz assim, ó: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha essa palavra, né? Uma palavra onde o nosso Senhor Jesus está falando ali para os discípulos, né? E o que ele está falando é para que cada um ali ame, né, um ao outro, assim como o Senhor Jesus os amou. E ainda vai nesse 13 e fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, né? Quem mais deu a vida pelos seus amigos? Nosso próprio Senhor Jesus, né? Que se entregou ali pela aqueles, né, que andavam ali com ele, que a maioria viram ele sendo preso ali, alguns viram ele sendo crucificado, né? Todo a história ali correu naquele local, então todos que estavam vivos, né, souberam, menos Judas, porque ele mesmo, né, antes da crucificação lá, ele ele foi, né, para se matar. Mas então a gente observa esse mandamento do Senhor, que é muito sério, né? Ele deixou naquele tempo e tem que ser usado pelo povo de Deus hoje, né? A palavra diz que no fim dos tempos o amor esfriaria. Mas esse amor pode ser do mundo, né? Do povo de Deus não pode ser. Mas infelizmente o que vemos hoje, né, é um esfriamento, sim, né? O homem está cada vez mais frio, as pessoas já não se importam com a dor do próximo, né? Quando alguém bate no hospital, poucos lá vão lá visitar. Então, tudo isso daí é uma demonstração de que o amor está esfriando. Até pergunta, como que está, né, fulano, mas não tem aquele verdadeiro amor no coração de pensar assim, não, quando meu irmão estava bem, ele estava aqui sempre conosco. Agora que está mal, eu tenho que ir até ele. E com isso o amor vai esfriando, esfriando, vai vindo as outras gerações, já vão entrando dentro desse amor frio, né? Você observa nas famílias, hoje já não tem mais a união que se tinha antigamente, né? As pessoas já não se visitam mais, né? Não veem mais seus pais quase, e assim vai passando o tempo, passando o tempo. Só que isso é problema, porque esse versículo 14 nos diz assim, ó: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o próprio Senhor Jesus está nos mandando a gente amar. Se nós não amamos o nosso próximo, como que vamos falar que somos amigos de Jesus? Como vamos falar que obedecemos a palavra do nosso Senhor Jesus? E ele é Deus, né? Então ele tem capacidade de sondar o nosso coração e ver se verdadeiramente nós amamos as pessoas ou se nós apenas as suportamos. E tem gente que vira e fala: não, eu amo o meu próximo, mas fala assim: quero ver bem longe de mim, né? Então isso daí não é amar, isso daí é suportar. Amar não é que você vai estar dentro da casa da pessoa. Amar é você querer o bem daquela pessoa, é você orar por todas as pessoas. Ah, mas fulano é mala, não tem problema. Ora por ele assim mesmo. Quem sabe um dia, né, Deus toca nele, o Espírito Santo passa a habitar ele aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, e ele tem uma vida transformada
e quando vê se torna uma pessoa até melhor do que nós, né? Então nós temos que estar muito atento a isso. Nós seres humanos temos uma capacidade muito grande de apontar os erros de nossos irmãos, né? Nós temos essa capacidade de julgar as pessoas com muita facilidade, principalmente se for pessoa mais distante de nós. Se for um filho nosso, um irmão, a gente justifica. É uma coisa assim muito engraçada. Se na família a pessoa tiver um filho que foi lá e matou alguém, ele pode ter matado de um jeito bem brutal. Geralmente, às vezes, a mãe e o pai, os irmãos ali, vai sempre tentar justificar, não, mas fez isso, por isso, por isso. Mas quando se trata do filho do vizinho que faz isso, aí descem a lenha, né? Isso aí é falta de amor, falta de empatia, né? Nós temos que apoiar o erro das pessoas? Não, mas nós temos que ser justo, né? Se a gente não gosta que não ame os nossos, por que nós condenamos os outros? Nós estamos falando aqui de um caso mais grave, mas existe caso pequeno, né? Às vezes, uma pessoa só por ter uma condiçãozinha melhor do que o outro na família, aquele já olha, né, e já não quer tratar bem aquele de menos condição, né? Então, tudo isso daí é falta de amor, porque quando você tem amor, você vai passar a entender que o nosso Deus nos fez diferente uns dos outros, né? Alguns vão ter mais condição, outros vão ter menos condição. Um vai ter um trabalho melhor, outro vai ter um trabalho piorzinho. Mas nem por isso ele deixa de ser amado de Deus, né? Nosso Deus os ama, independente de quanto ele ganha. Então nós temos que ser assim também, como nosso Senhor Jesus, que veio, se entregou por amor, né, de cada um de nós, sem olhar se éramos rico ou pobre, feio, bonito, né, se tínhamos dinheiro na conta, se não tínhamos, né, ele não olhou isso, ele não olhou os nossos defeitos, ele foi lá e se entregou por amor a cada um de nós. Então que nós também façamos assim, nós possamos amar, né, os nossos irmãos, amar as pessoas que estão próximas de nós, entender que todo ser humano tem falha, assim como eles falham, a gente falha também, porque somos capazes de olhar o erro dos outros e não olharmos os nossos, né, achamos que somos superiores às outras pessoas e achamos que só elas erram. Mas a palavra nos mostra que não é assim, né? Todos nós pecamos. E se não for o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, estaríamos enrolados. Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós possamos amar a todos, né? Orar por todos. Ah, mas é um bandido, né? Matou, roubou, ora por ele, né? Não tenha ódio no seu coração. Sei que às vezes é difícil você orar até por alguém que te fez um mal, mas essa é a nossa missão. Nosso Senhor Jesus, quando estava ali naquela cruz, ele olhou e falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, nosso Senhor Jesus, mesmo pregado naquela cruz, ele estava amando todo aquele povo ali que estava o crucificando. Isso é uma demonstração, né, de que não é fácil, né? Mesmo na dor, você tem que amar, porque não está falando que você tem que amar só nos momentos bons. É muito fácil amar quem nos faz o bem, quem nos traz presente, né? Quem nos visita, está sempre conosco. Eu quero ver amar aquela pessoa que não se importa tanto com você, né? Mas você querer que ela prospere, querer que ela se dê bem na vida, isso aí demonstra que Cristo está na sua vida, né? Não importa como que ela pensa de você, importa o que você pensa dela. Então, que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, Jesus, por ter se entregado naquela cruz por amor a cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos irmãos assim como o Senhor nos amou. Sabemos que o seu amor é puro. Nós, muitas das vezes, amamos algumas pessoas, mas separamos outras, Senhor. Mas sabemos que devemos amar a todos com o seu amor. Lhe peço que abençoe a cada um, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.